Os aldeões cochichavam que o rei Alfa do Norte consumia suas noivas na lua cheia. Por isso, quando ela foi trocada por ele por 3 caixotes de prata, ela se preparou para a morte. Nunca esperou que o monstro mais temido do reino se ajoelhasse. O ano era 1247 e a colheita havia falhado pela 3ª vez consecutiva nos vales do sul. Mas a fome não foi o que levou Lord Godwin, da casa Whitmore, de joelhos. Foram suas dívidas esmagadoras de jogo e uma rebelião fracassada que o deixaram devendo 50.000 peças de ouro aos territórios Lycan. Sarafina estava nas sombras do grande salão, a pedra úmida gelando seus pés descalços. Tinha 20 anos, vestia lã desbotada e grosseira que pertencia mais a uma criada de cozinha do que à filha de um nobre. Enquanto sua meia-irmã mais nova, Cécile, se cobria de seda importada e dormia em camas de penas, Sarafina era o segredo vergonhoso da família. Nascida da primeira esposa de Lord Godwin, uma mulher suspeita de praticar herbalismo antigo antes de morrer em circunstâncias misteriosas. Sarafina era tratada como nada mais que uma serva não remunerada. As pesadas portas de carvalho da mansão se abriram violentamente, deixando entrar uma rajada uivante de vento outonal e o aroma avassalador de ferro e pinho, e uma dominação predatória. O rei Alfa viera cobrar. Rei Kalin dos Passos do Norte não parecia um monarca. Parecia um deus da guerra esculpido em gelo impiedoso. Tinha mais de 1,95 de altura, vestia uma armadura de aço escurecido e uma pele de lobo maciça que caía sobre seus ombros largos. Seu cabelo era escuro como a asa de um corvo e seus olhos eram de um prateado penetrante e sobrenatural que parecia roubar o calor do ambiente. Atrás dele estava seu comandante de vanguarda, Bastion, um Lycan marcado que inspecionava a propriedade em ruínas de Whitmore com repulsa não disfarçada. Lord Godwin apressou-se, curvando-se tão baixo que seu nariz quase roçou o chão lamacento. Majestade, Rei Kalin, estamos honrados com sua presença inesperada. Poupe-me das gentilezas, Godwin. A voz de Kalin era um ressonar grave e vibrante que fazia tremer os vidros das janelas. Era uma voz acostumada a comandar feras e quebrar exércitos. O pacto de Oakhaven é claro. Você deve ao meu reino 50.000 peças de ouro. O prazo passou à meia-noite. Vim buscar minha prata, ou tomarei suas terras e sua cabeça. O rosto de Godwin esvaeu-se. Ele tremeu torcendo as mãos. Meu rei, as pragas, os impostos da coroa, eu não tenho ouro, mas ofereço algo de igual valor. Um tratado, uma aliança selada com sangue. Kalin zombou, expondo o leve brilho de presas alongadas. Uma aliança com uma casa falida e em decadência. Você insulta minha inteligência. Uma noiva, balbuciou Godwin em desespero. O rei Alfa não tem companheira, herdeiro para garantir os territórios do norte contra as alcateias renegadas. Ofereço minha filha. Seu ventre está intacto, sua linhagem, nobre. De seu esconderijo atrás da tapeçaria, a respiração de Sarafina parou em sua garganta. Ela olhou para Cécile, que encolhia-se no canto, chorando histericamente com a ideia de ser dada a um metamorfo monstruoso. Os Lycans eram considerados selvagens brutais pelos nobres do sul, conhecidos por despedaçar seus inimigos. Os olhos prateados de Kalin desviaram-se para a chorosa Cécile. Sua expressão endureceu em pura repulsa. Não tenho uso para uma boneca frágil e chorona que morrerá de frio na minha fortaleza em uma semana. Godwin engoliu em seco, seus olhos dardejando freneticamente antes de fixarem-se na tapeçaria. Uma luz cruel e calculista cintilou em seus olhos. Ele marchou, agarrou o tecido e o rasgou, expondo Sarafina à luz dura do salão. Ele a agarrou pelo braço, arrastando-a rudemente para o centro da sala e jogando-a no chão de pedra aos pés do rei Alfa. Não essa, meu rei. Esta, disse Godwin, ofegante. Sarafina. Ela é forte, acostumada ao trabalho duro. Ela sobrevive de restos e não reclama. Leve-a como sua noiva de barganha. Cancele minha dívida. Sarafina empurrou-se lentamente do frio chão de pedra, o coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Ela se recusou a se encolher. Lentamente, levantou o queixo, encontrando o olhar aterrorizante do rei Alfa. Kalin olhou para ela, observou seus pulsos machucados, a sujeira em seu rosto, o vestido rasgado e o fogo feroz e desafiador queimando em seus olhos âmbar escuros.
Ele se aproximou, sua massa física sufocando o ar ao redor dela. Estendeu a mão, sua mão maciça protegida de couro agarrando seu queixo. Sua pegada era totalmente implacável, mas estranhamente desprovida da crueldade frenética que seu pai possuía. Ele inclinou a cabeça dela de um lado para o outro, inspecionando-a como se inspeciona um cavalo em leilão. Ela cheira a lama, cinzas e medo, declarou Kalin friamente. Ela é resiliente, majestade. 3 caixotes de prata é tudo que a vida dela vale para mim. Mas para você, ela é um receptáculo para um herdeiro, implorou Godwin. O polegar de Kalin roçou uma pequena cicatriz desvanecida na maçã do rosto de Sarafina. Ele não olhou para Godwin quando falou. 3 caixotes de prata para cancelar uma dívida de 50.000 ouro. Você valoriza sua carne e sangue muito barato, Lord Godwin. Kalin soltou seu rosto e virou as costas. Prepare o contrato. Levarei a garota e Godwin. Se você alguma vez cruzar para os Passos do Norte, arrancarei sua espinha do seu corpo. Em 1 hora, o destino de Sarafina estava selado em sangue e tinta. Ela não teve tempo de fazer as malas. Pelo menos não tinha nada de valor para levar. Ao sair para a carruagem fortemente blindada, esperando no pátio, seu pai não disse adeus. Cécile simplesmente observou de uma janela no andar de cima, parecendo aliviada. A viagem para a fortaleza de Skull durou 5 dias agonizantes. A temperatura despencava a cada légua que viajavam para o norte. Dentro da escura carruagem de madeira, Sarafina tremia violentamente, seu vestido fino não oferecendo proteção contra o frio cortante. Kalin cavalgava do lado de fora em um enorme dredder preto, recusando-se a compartilhar a carruagem com um humano. Ele não havia dito uma única palavra para ela desde que o contrato foi assinado. Na terceira noite, quando acamparam nas florestas cobertas de neve, Bastion, o comandante de vanguarda, aproximou-se dela junto à fogueira. Ele, sem dizer uma palavra, jogou uma pele de urso pesada e grossa sobre seus ombros trêmulos. Não confunda seu silêncio com crueldade passarinha, murmurou Bastion rudemente, notando sua expressão aterrorizada e exausta. O Rei Alfa carrega um fardo mais pesado do que você imagina. Sobreviva ao frio. Mantenha a cabeça baixa e talvez você veja a primavera. Sarafina apertou a pele ao redor de si, olhando para as chamas. Ela não era mais uma filha da casa Whitmore. Era propriedade, uma criadora comprada por uma fração de uma dívida. Mas enquanto observava a silhueta imponente de Kalin se movendo na nevasca, indiferente às temperaturas abaixo de zero, uma resolução silenciosa endureceu em seu peito. Ela havia sobrevivido à tirania de seu pai. Ela também sobreviveria a esse monstro. A fortaleza de Skull não era um castelo. Era uma cicatriz irregular de pedra negra esculpida diretamente na lateral de uma montanha congelada. Quando a pesada grade de ferro bateu atrás da carruagem, Sarafina sentiu a finalidade de seu aprisionamento ecoar em seus ossos. O pátio estava infestado de Lycans. Homens e mulheres enormes e fortemente musculosos pararam seus treinos e forjas para encarar a carruagem. Seus olhos dourados e âmbar seguiram Sarafina com hostilidade aberta e curiosidade predatória, enquanto ela descia na neve até os joelhos. Para eles, ela era uma estranha, um humano fraco e sem cheiro trazido para o seu covil sagrado. Kalin desmontou de seu cavalo de guerra e caminhou em direção às portas da fortaleza, gritando ordens na dura e gutural língua Lycan. Ele nem sequer olhou para trás para ver se Sarafina estava seguindo. Bastion a escoltou para dentro. O interior da fortaleza era agressivamente espartano. Não havia tapeçarias, espelhos dourados, nem confortos. As paredes eram de pedra nua e as lareiras estavam apagadas, pois as altas temperaturas corporais naturais dos Lycans tornavam o fogo desnecessário para o calor. Para Sarafina, era um túmulo gelado. Ela foi levada a um enorme quarto de dormir no alto da torre leste. A porta clicou ao fechar atrás dela, deixando-a sozinha na penumbra. Horas se passaram. O sol desceu abaixo do horizonte, mergulhando o quarto em quase total escuridão. Perto da meia-noite, a pesada porta de madeira rangeu e se abriu. Kalin entrou, tirando suas pesadas placas de armadura e deixando-as cair com estrondo no chão de pedra. A luz da lua capturou a brutal rede de cicatrizes que cruzavam seu torso musculoso.
Sarafina recuou até seus ombros baterem na parede de pedra fria, seu coração na garganta. A temida noite de núpcias, a consumação da barganha. Khalin parou a poucos metros dela. Seu peito arfava ligeiramente, e a prata de seus olhos parecia turva, quase errática. Ele a encarou, não com luxúria, mas com um conflito estranho e agonizante. Não se encolha, ele rosnou, sua voz mais áspera que o normal. Não vou me forçar contra uma garota aterrorizada. Comprei você para as aparências, para pacificar os anciãos que exigem uma rainha, e pela resistência da sua linhagem ao frio. Ele se aproximou, movendo-se com velocidade aterrorizante, e a encurralou contra a parede com seus braços maciços. Ele se inclinou, enterrando o rosto na curva do pescoço dela. Sarafina apertou os olhos, preparando-se para a mordida, para o rasgar da carne. Em vez disso, sentiu a pressão contundente de seus dentes roçando forte em sua clavícula. O suficiente para machucar, o suficiente para deixar seu aroma avassalador de pinho e ozônio em sua pele, mas não o suficiente para quebrar a pele. Ele arrastou o nariz por seu ponto de pulso, inalando profundamente. Um longo suspiro trêmulo escapou dele, e por um breve segundo o aterrorizante Rei Alfa pareceu incrivelmente cansado. Ele recuou, seus olhos claros novamente. Você carrega meu cheiro agora. A alcateia saberá que você é minha. Eles não a machucarão, mas fique fora das masmorras inferiores e não cruze com Lady Rowena. Com isso, Khalin virou-se, transformou-se em um lobo negro maciço e aterrorizante bem diante de seus olhos, e saltou pela janela aberta da varanda para a noite congelante. Nas semanas seguintes, Sarafina aprendeu a dura realidade de sua nova vida. Khalin a ignorou completamente, passando seus dias treinando seus soldados e seus cavaleiros caçando na natureza selvagem. A alcateia a tratava como um fantasma, mas o verdadeiro perigo veio de Lady Rowena. Rowena era uma Lycan de alta patente da alcateia Ashempine, uma Lycan deslumbrante e implacável que há muito esperava se tornar a companheira de Khalin. Você é um galinho frágil, sibilou Rowena em uma tarde na armaria, esbarrando intencionalmente em seu ombro com força suficiente para fazer Sarafina cair em uma prateleira de lanças. Ele vai quebrá-la. Ele está sofrendo da praga feral humana. Seu lobo está consumindo sua mente. Logo ele perderá toda a humanidade. Ele precisava de um humano com sangue de bruxa dormente para ancorar sua alma. Um remédio antigo patético. Mas não vai funcionar. Quando ele se transformar completamente, serei eu a colocá-lo para baixo e tomar o trono. Sarafina se levantou, seus olhos âmbar faiscando, mas ela manteve a boca fechada. Ela se lembrou dos antigos diários de ervas de sua mãe. A praga feral, uma maldição neurológica degenerativa que afligia os alfas Lycans, transformando-os em feras sem mente e sanguinárias. Era por isso que os olhos de Khalin às vezes estavam turvos. Era por isso que ele se isolava. Ele não estava apenas frio. Ele estava tentando proteger a alcateia dele mesmo. O clímax do inverno chegou na noite da lua de sangue, uma festa obrigatória para todos os líderes de alcateia. O grande salão estava lotado com centenas de licãs rugindo e bebendo. Sarafina estava sentada à mesa principal, um adereço decorativo ao lado de Khalin, que parecia pálido e tenso, sua mandíbula cerrada em agonia constante. Rowena deu um passo à frente para oferecer o tradicional brinde do alfa. Ela carregava um enorme cálice de prata incrustado de joias, cheio de vinho escuro e especiado. Ela sorriu docemente, oferecendo-o a Khalin. Quando o cálice passou perto dela, Sarafina sentiu um cheiro por baixo das especiarias pesadas. Um aroma forte e amargo que ela conhecia intimamente de seus anos cuidando dos jardins venenosos de seu cruel pai. Aconito, lobos do mal, misturado com prata líquida. Para um humano, causaria vômitos. Para um licã à beira da praga feral, ele quebraria instantaneamente sua mente, desencadeando um frenesi assassino imparável que forçaria a alcateia a executá-lo. Rowena estava orquestrando um golpe. Khalin estendeu a mão para a taça, suas mãos tremendo levemente pelo esforço de suprimir seu lobo interior. Ele a levantou em direção aos lábios. Sarafina não pensou, impulsionada por um instinto súbito e inexplicável de proteger o monstro que poupara sua dignidade, ela avançou. Ela bateu as mãos no pesado cálice de prata,
Ele voou da mão de Kalim, batendo ruidosamente contra o chão de pedra. O vinho escuro respingou em todos os lugares, queimando um buraco na mesa de madeira onde pousou, um claro sinal da potente reação, semelhante a um ácido do lobo do mal refinado. O grande salão caiu em um silêncio mortal e aterrorizante. Os olhos de Rowena faiscaram de fúria assassina. Traição, ela gritou. A humana atacou o Alfa. Kalim virou lentamente a cabeça em direção a Sarafina. Seus olhos estavam completamente negros. O lobo havia rompido a superfície. Um rosnado baixo e demoníaco rasgou sua garganta, abalando os próprios alicerces do salão. Ele estendeu a mão, suas garras se estendendo, envolvendo a garganta esguia de Sarafina e erguendo-a do chão. Ela ofegou por ar, chutando os pés. Veneno! Ela engasgou, apontando desesperadamente para a madeira sibilante. Ela tentou te matar. O grande salão da fortaleza prendeu a respiração coletiva, suspenso em um momento de puro terror sem adornos. Os olhos negros e totalmente desprovidos de sua habitual clareza prateada penetraram na alma de Sarafina. A fera monstruosa dentro dele, raivosa, faminta e liberada pelo veneno traiçoeiro, exigia que ele estalasse o pescoço frágil dela. Mas o leve cheiro de seu sangue misturado ao aroma intoxicante de sua coragem inabalável perfurou a névoa cega e sufocante da praga feral. Com um tremor violento e estalando ossos que pareciam abalar os próprios alicerces da antiga fortaleza, Kalim soltou seu aperto esmagador. Sarafina desabou no chão de pedra implacável, ofegando famintamente o ar gelado, suas mãos voando instintivamente para sua garganta machucada. Bastion, reagindo com a velocidade cegante e incomparável de um comandante de vanguarda experiente, avançou em direção à mesa principal lascada. Ele se ajoelhou pesadamente, mergulhando a ponta brilhante de sua adaga de aço rúnico diretamente na poça sibilante e corrosiva de vinho escuro e especiado. O metal encantado imediatamente sibilou violentamente, tornando-se de um tom violeta doentio e tóxico diante de seus olhos. Lobos do mal, rugiu Bastion, sua voz trovejante ecoando ameaçadoramente pelos tetos abobadados e manchados de fumaça. Refinado com prata líquida e raiz de sombra, uma dose letal imediata projetada para quebrar a mente. Caos absoluto irrompeu dentro da câmara maciça. Centenas de licãs imponentes se transformaram simultaneamente, seus ossos estalando e se reformando rapidamente, enquanto exibiam seus dentes afiados como navalhas para ameaça invisível imediata. O rosto outrora belo e hortelano de Rowena se contorceu em uma máscara impossivelmente feia de puro pânico e desespero. Ela se arrastou freneticamente para trás. Seu luxuoso, vestido de seda carmesim importado, rasgando ruidosamente nas lajes irregulares. Foi a humana. Ela fez isso, gritou Rowena, apontando um dedo acusador trêmulo para a garota ofegante. Ela trouxe do traidor Vale do Sul. Ela é uma assassina enviada pela coroa para nos destruir a todos. Matem-na agora. Mentira! Sarafina raspou, sua voz rouca, mas cheia de um desafio flamejante. Ela se forçou a ficar de pé, recusando-se a parecer fraca ou derrotada diante da alcateia observadora e predatória. Meu pai é Lord Godwyn. Sim, mas minha mãe era Fiona Kensington. Conheço o cheiro de cada veneno mortal cultivado no solo corrupto deste continente. Cheirei o aconito amargo antes mesmo de chegar aos seus lábios. Você serviu a taça, Lady Rowena. Você tem a traição em suas mãos. Percebendo que seu golpe meticulosamente planejado estava desmoronando em pó, Rowena se transformou instantaneamente em um lobo elegante, musculoso e de pelagem prateada. Ela se preparou para correr para as pesadas portas reforçadas com ferro, buscando desesperadamente a segurança da noite congelante. Mas Kalim foi incomparavelmente mais rápido. Mesmo enquanto lutava violentamente contra a agonizante podridão ácida que consumia sua mente, o poderoso Rei Alfa se moveu como uma sombra aterrorizante de morte. Ele derrubou Rowena brutalmente no chão gelado, suas mandíbulas maciças e mortais se fechando a centímetros de sua garganta exposta. Ele não a matou. Em vez disso, ele a prendeu com uma força esmagadora e inescapável até que o comandante Bastion prendesse as pesadas algemas de ferro, seladas com runas azuis brilhantes, em seus pulsos, forçando-a de volta à sua forma humana fraca.
Mas o súbito esforço explosivo custou muito caro a Kalin. O imenso estresse físico do ataque brutal, combinado perigosamente com os vapores tóxicos persistentes da prata vaporizada, empurrou seu estado neurológico já incrivelmente frágil completamente além do seu ponto de ruptura absoluto. Kalin desabou pesadamente nas pedras, agarrando desesperadamente a cabeça enquanto um grito gutural e aterrorizante de agonia absoluta e insuportável rasgava violentamente seu peito largo. Suas veias grossas protuberavam proeminentemente sob sua pele pálida, brilhando com uma energia roxa escura, caótica e pulsante. A temida praga feral estava rapidamente assumindo o controle total de seu corpo e alma. Restrinjam-no imediatamente, ordenou Bastion, lágrimas quentes de repente brilhando em seus olhos dourados, geralmente estoicos e endurecidos. Se ele se tornar completamente feral agora, não teremos escolha a não ser colocá-lo para dormir permanentemente. Amarrem-no firmemente com as pesadas correntes de âncora. 6 guerreiros veteranos maciços e fortemente marcados hesitaram por um momento agonizante. Chorando abertamente enquanto se aproximavam de seu amado e sofredor rei, eles rapidamente trouxeram enormes correntes encantadas forjadas do ferro mais frio e puro. Envolvendo-as firmemente em torno dos membros de Kalin, que se debatia violentamente, ele se contorcia contra as restrições, rugindo alto como um deus caído e profundamente ferido. O som de partir o coração quebrou a resolução de todos os presentes na sombria fortaleza. Sarafina observou o espetáculo totalmente aterrorizante e de partir o coração se desenrolar, seu peito doendo com uma profunda e completamente inesperada tristeza. Este monstro aterrorizante, este notoriamente implacável senhor da Guerra do Norte, havia milagrosamente poupado sua dignidade e inocência. Ele a havia protegido ativamente de sua própria escuridão consumidora durante aquelas longas e geladas noites. Ela absolutamente não podia ficar parada e deixá-lo morrer em tamanha agonia inimaginável. O antigo sangue de uma verdadeira Kensington absolutamente não foge de maldições sombrias. Ele as devora ativamente, transformando o veneno em poder inflexível. As últimas palavras desesperadas de sua mãe ecoaram poderosamente em sua memória frenética. Sarafina empurrou determinada além dos guardas reais pesadamente armados e blindados. Deixem-me passar imediatamente, ela comandou firmemente. Sua voz inesperadamente continha uma estranha autoridade ressonante antiga que subconscientemente obrigava os maciços Lycans a se afastarem sem um único protesto. Ela se ajoelhou graciosamente ao lado do rei Alfa, violentamente se debatendo. Seus olhos estavam completamente negros, totalmente desprovidos de razão humana, misericórdia ou reconhecimento. Ele estalou os dentes maciços agressivamente para ela, completamente transformado em um monstro feral e sem mente tragicamente preso dentro do corpo poderoso de um homem. Sarafina não vacilou nem recuou. Ela lentamente retirou uma pequena faca de ferro enferrujada de seu simples avental de lã, uma ferramenta básica que ela usava regularmente para forragear meticulosamente raízes duras nas duras e implacáveis florestas do norte. Sem a menor hesitação, ela cortou a palma delicada de sua mão esquerda. Sangue vermelho brilhante imediatamente borbulhou. Absolutamente não cheirava a sangue humano normal e mundano. Para os Lycans altamente sensíveis na grande sala, cheirava avassaladoramente a florestas de pinheiros antigas e intocadas. Beladona mística em flor e ozônio elétrico cru e crepitante. Era o cheiro inegavelmente potente de magia da terra antiga e esquecida. Sarafina pressionou firmemente sua palma sangrenta e quente diretamente contra a testa fria e suada de Kalin. Ouça minha voz claramente, Rei Alfa do Norte. Sarafina sussurrou suavemente, fechando seus olhos âmbar firmemente e conscientemente, acessando a profunda e dormente fonte de magia Kensington. Ela havia suprimido forçadamente toda a sua vida trágica por puro medo da estaca queimante do Inquisidor. Eu ancoro voluntariamente sua alma fraturada firmemente à minha. Eu ligo firmemente sua besta selvagem e indomável diretamente ao meu batimento cardíaco estável. Encontre a luz escondida dentro da escuridão ofuscante.
Uma enorme onda de choque invisível de pura energia prateada ofuscante explodiu agressivamente para fora de seu único ponto de contato íntimo. Todas as tochas montadas no salão maciço piscaram selvagemente, simultaneamente se tornando um brilhante safira azul ardente. Kalin engasgou incrivelmente alto, suas costas musculosas arqueando bruscamente para fora do chão de pedra fria enquanto as veias escuras, corrompidas e venenosas em seu pescoço imediatamente começaram a recuar e desaparecer. A escuridão aterrorizante e sem fim sangrou rapidamente de seus olhos, maravilhosamente substituída novamente por aquela clareza prateada penetrante, inteligente e sobrenatural. Ele caiu para trás exausto contra a pedra dura, ofegando pesadamente, suor frio escorrendo profusamente por seu belo e aristocrático rosto. A loucura consumidora havia desaparecido completamente. A horrível praga havia sido permanentemente queimada pela âncora da antiga bruxa. Kalin olhou lentamente para a garota machucada, profundamente machucada e ativamente sangrando, bravamente ajoelhada carinhosamente sobre ele. Nesse momento incrivelmente profundo, o notoriamente aterrorizante Rei Alfa finalmente percebeu que não havia meramente comprado um camponês frágil e sem valor. Ele havia inadvertidamente comprado sua própria salvação milagrosa. A primavera rompeu triunfalmente o aperto aparentemente interminável do brutal inverno do norte. A enorme fortaleza de Skir, outrora considerada um túmulo sombrio e congelante, agora zumbia feliz com nova vida vibrante e energia esperançosa. O status social de Sarafina dentro da complexa dinâmica da Alcateia mudou dramaticamente da noite para o dia, e ela passou de um peão humano completamente desconsiderado a salvadora altamente reverenciada de todo o Reino do Norte. Os endurecidos membros da Alcateia curvavam respeitosamente suas cabeças profundas sempre que ela caminhava graciosamente pelas altas ameias. Os guerreiros mais ferozes orgulhosamente ofereciam a ela sua proteção absoluta e inquestionável. No entanto, o rei Kalin permaneceu incrivelmente protetor com ela, mantendo-a permanentemente perto de seu lado imponente. O laço místico entre eles havia se aprofundado notavelmente, lindamente forjado nos fogos aterrorizantes de experiências de quase morte e magia antiga. Mas a nova paz frágil foi abruptamente quebrada quando o comandante de vanguarda Bastion finalmente retornou de uma longa missão de reconhecimento nas traiçoeiras planícies do sul. Ele arrastou agressivamente um prisioneiro miserável e trêmulo perto de seu cavalo de guerra negro maciço. Era Lord Godwin. Sarafina ficou em silêncio na alta varanda de pedra com vista para o movimentado pátio principal. Estava calorosamente enrolada em um luxuoso manto de veludo carmesim, pesadamente forrado com pele de raposa branca pura. Era um presente profundamente atencioso do rei grato. Ela observou atentamente sua expressão completamente ilegível, enquanto seu pai abusivo era desajeitadamente jogado com o rosto na lama congelada e lamacenta diretamente nas pesadas botas de aço de Kalin. Meu grande rei, tenha piedade de mim. Godwin chorou alto, tossindo água suja e lama. Eu te dei minha bela filha intocada. Nossa dívida financeira foi completamente quitada. Kalin permaneceu incrivelmente alto, sua presença física maciça irradiando uma aura avassaladora de autoridade real absoluta. Ele olhou lentamente para o patético Lorde rastejante com repulsa completamente não disfarçada e profunda. A dívida financeira foi de fato quitada, Lord Godwin, mas sua traição flagrante e imperdoável absolutamente não foi. Interrogamos agressivamente Lady Rowena por 3 dias antes de seu exílio permanente e mortal nas terras desoladas congeladas. Ela confessou com lágrimas absolutamente tudo sobre suas cartas secretas traiçoeiras. A respiração de Sarafina engatou visivelmente em sua garganta. Ela desceu lentamente e graciosamente as escadas de pedra em espiral, saindo calmamente para o centro do extenso pátio. Os penetrantes olhos prateados de Kalin suavizaram maravilhosamente, cheios de calor profundo, enquanto ele olhava para ela brevemente, antes de voltar instantaneamente para Godwin com fúria fria e assassina. Você absolutamente não vendeu apenas sua filha para mim para quitar rapidamente uma dívida de jogo tola.
Você conspirou ativa e maliciosamente com Rowena para destruir meu reinado. Você sabia intimamente da praga feral. Você sabia perfeitamente bem que enviar um humano possuindo sangue de bruxa dormente e poderoso desencadearia instantaneamente as antigas profecias voláteis, criando deliberadamente caos massivo e rebelião sangrenta entre minhas fileiras leais. Rowena secretamente prometeu devolver suas terras férteis perdidas e um assento poderoso no Conselho do Norte. Uma vez que eu estivesse permanentemente morto, você friamente enviou sua própria carne e sangue para um inferno congelado e miserável, genuinamente esperando que ela se tornasse involuntariamente a catalisadora final para minha brutal execução pública. Godwin empalideceu dramaticamente, tremendo completamente e incontrolavelmente enquanto olhava desesperadamente para Sarafina em busca de qualquer sinal de salvação. Sara, minha doce e amada filha, por favor diga a ele. Diga a este rei zangado, eu só queria o melhor para você. Eu te poupei da terrível fome que assolava nosso lar. Sarafina olhou em silêncio para o homem quebrado que a atormentara cruelmente por 2 décadas, que a tratara consistentemente exatamente como uma doença indesejada e altamente contagiosa, que literalmente vendeu sua preciosa vida por exatamente 3 caixas de madeira de prata comum e um plano de assassinato político profundamente distorcido. Ela não sentiu absolutamente nada por dentro, exceto uma profunda e incrivelmente fria piedade. Você absolutamente não é nenhum pai meu, declarou Sarafina, sua voz clara, melodiosa, firme, poderosa e ressoando lindamente pelo pátio completamente silencioso. Você me jogou deliberadamente para os lobos famintos, esperando que eles me despedaçassem rápida e impiedosamente. Mas você se esqueceu completamente de uma coisa muito importante e crucial, Lord Godwin. Ela deu um passo confiante para a frente, ficando orgulhosamente ombro a ombro com o alfa incrivelmente imponente e musculoso. Eu aprendi com sucesso exatamente como liderar agressivamente a alcateia. Os belos e tradicionalmente severos lábios de Kalin curvaram-se lentamente em um sorriso feroz e incrivelmente orgulhoso. Levem este verme patético e traiçoeiro imediatamente para as minas de prata mais profundas, escuras e geladas de Black Ridge, ordenou o rei Alfa em voz alta a seus guardas ferozmente leais. Deixem-no cavar incessantemente e incansavelmente no breu pelo brilho da prata que ele ama tanto, até que suas mãos gananciosas congelem permanentemente na pesada picareta de ferro. Enquanto Lord Godwin era rapidamente arrastado, gritando histericamente, Kalin virou sua total atenção para Sarafina. O pátio maciço, repleto de centenas de guerreiros Lycans altamente endurecidos, observava em absoluto silêncio atordoado e sem fôlego. Seu alfa-rei notoriamente temível e completamente invencível fez a coisa verdadeiramente impensável e impossível. O rei Kalin caiu lentamente e deliberadamente de joelhos ali mesmo, no gelo lamacento e na sujeira. Ele gentilmente pegou sua pequena mão, curvando humildemente sua cabeça escura em profunda devoção amorosa diante de todo o reino observador. Eu comprei você arrogantemente, acreditando que estava trocando mera prata por um escudo político. Eu era um tolo. Você corajosamente enfrentou minha escuridão aterrorizante. Por favor, reine este reino selvagem e feral eternamente ao meu lado, minha amada rainha. A jornada de Sarafina e Kalin capturou seu coração, esta história de traição, magia antiga e um rei alfa feroz caindo de joelhos prova que o verdadeiro poder reside no sacrifício, não na crueldade. Se você amou este romance dramático de lobisomem, clique no botão de curtir, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este vídeo com seus colegas amantes de romance e de fantasia. Toque o sino de notificações para nunca perder outra história épica.